contemplando a cruz, olhando para a cruz, acolhamos esse Messias que hoje entra em nossa vida para nos dar a sua salvação. Peçamos o auxílio do Espírito Santo para que compreendamos a sua palavra, rezando em silêncio. Amém. Queridas irmãs e irmãos, vocês que rezam conosco o 7º dia de Dulce Soares, Jaime Nagata e Maria Rodrigues da Silva. Estamos diante do mistério extraordinário da nossa fé, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O fundamento e a causa de tudo que nós cremos, o fundamento e a causa de tudo que nós buscamos. Vemos dois relatos, dois textos do Evangelho. No capítulo 11 de Marcos, o relato da sua entrada solene em Jerusalém, e depois no capítulo 15, o relato do processo de acusação e os encaminhamentos para a condenação, a crucifixão e a morte do Senhor. Duas ações de proporções grandiosas. Uma multidão que segue Jesus, entra com ele em Jerusalém, aclama-o com voz e com gestos. O corpo todo se agita, as próprias vestes são envolvidas na aclamação de Cristo. O corpo se espicha, se agita para alcançar os ramos das árvores que encontram pelos caminhos, e mantos e ramos são colocados, estendidos pelos caminhos, para que Jesus, que montado sobre um jumentinho, possa chegar à cidade santa e ser introduzido ao mais alto e elevado ponto desta cidade, o templo. Esta caminhada de Jesus, na verdade, durou 3 anos. Desde o seu batizado, logo que ele saiu da água, foi levado ao deserto, e durante 40 dias e 40 noites ficou ali no deserto. Foi tentado por Satanás. Venceu as tentações e volta para a Galileia, às margens do lago de Genezaré. Da Galileia, o mar da Galileia. E lá inicia a sua pregação e convida os primeiros apóstolos para o seu seguimento. Jesus chama os apóstolos e desde o início da sua pregação e do seu ensino, refere que toda a sua ação tem um ponto culminante na chegada em Jerusalém, na sua rejeição, na sua paixão, na sua morte e na sua ressurreição. A multidão convive com Jesus, escuta Jesus, testemunha os prodígios, milagres e sinais que Jesus realiza e entende que Jesus segundo as expectativas da multidão, a resposta
resposta definitiva para os seus anseios. É um Messias com poderes extraordinários, sobrenaturais. Um Messias que, no meio de uma multidão faminta, uma multidão formada por gente pagã, deserdado de todos os povos, culturas, nações, religiões, um povo espoliado e esfoliado pelas provações, um amontoado de gente sem identidade, encontra nele aquele que dá alimento, que cura ferida, que ressuscita da morte, que convida à contemplação das belezas dos campos. Olhai os lírios dos campos, olhai os pássaros do céu, olhai os campos dourados para as colheitas. Esta multidão, ao mesmo tempo que segue Jesus com os discípulos, alimenta em si mesmos um anseio que contrasta gravemente com o que Jesus prega e anuncia. A multidão entusiasmada que entra em Jerusalém, vê Jesus como a possibilidade de um reino que Israel reivindicava para si. Um país de 200 a 400 quilômetros de comprimento, de 150 a 200 quilômetros de largura, dependendo do período da história. Aquele país de homens e mulheres abençoados, os descendentes de Abraão, aquele país do povo da bênção, gera um Messias que parece agora oferecer resposta para homens e mulheres de todos os povos, raças, línguas, nações, e a multidão se inflama e segue-o e caminha com ele até Jerusalém. Mas, dramaticamente, esta multidão não entende esse mistério da sua grandeza, da sua dignidade, do seu senhorio. A multidão segue Jesus, imaginando ter nele a resposta de um Messias terreno, um Messias político, um Messias rei, segundo a ordem dos anseios dos reis, dos políticos e dos messias da economia, da sociedade, dos exércitos, das alianças políticas, econômicas, sociais, culturais. A multidão vê em Jesus apenas mais um desses aqui. Na medida que se aproximam de Jerusalém, vai desfigurando esse sonho, vai desmantelando esta fantasia da multidão. Ele entra montado num jumentinho. Zacarias 9, capítulo 9, versículo 9. O Messias que entra em Jerusalém, o Messias idealizado pelo profeta e pelo coração do próprio Deus que o envia, esse Messias entra num jumentinho. Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, descrevendo esta história da entrada de Jesus e o reino de Deus que Jesus prefigura, Bento diz que esse jumentinho é o oposto da espera e da fantasia de guerra e de senhorio dos homens e das mulheres do tempo de Jesus. Esse jumentinho representa uma ferramenta de trabalho dos pobres, dos deserdados, dos humildes, dos trabalhadores dos campos, dos catadores de lenha,
e de sobra de comida das lavouras. Esse jumentinho é um animal o oposto dos camelos dromedários, mas sobretudo dos cavalos suntuosos, pomposos, criados e domesticados para representarem a pompa e o senhorio dos homens do poder, dos impérios deste mundo, os impérios pelos quais Israel passou ou recebeu, pisando violentamente em sua terra, da Assíria, dos babilônios, dos persas, dos gregos e agora por último do Império Romano. Esse Messias desajeitado, num jumentinho, mais assusta do que encanta a expectativa das massas. Mas as massas assistiram milagres, prodígios e sinais e pensam: aclamemos esse Messias, ainda que seja um homem humilde, manso, simples. Aclamemos, quem sabe ele se empolgue com o poder e com o aplauso e com o elogio e com o que nós chamamos hoje, quem sabe ele se empolgue com o entusiasmo das redes sociais e desista da cruz e tome o trono de nosso pai Davi e inaugure um reino histórico, um país, uma economia, uma política, e seja mais um igual a todos os reis deste mundo. Ao colocar os ramos e os mantos, para que ele passasse, ainda que num jumentinho vergonhoso e humilhante, e não num cavalo pomposo e suntuoso, esta multidão ensina-nos a aceitar o senhorio de Jesus, ainda que com engano. Essa multidão nos chama. Manto era a capa última sobre as vestes que as pessoas orgulhavam-se de ter sobre o corpo, embora as vestes por baixo do manto pudessem ser rasgadas, remendadas ou até sujas. O manto representava a estética externa, o que a gente chama hoje de a fachada, o orgulho, a vaidade, ou, no mínimo, o recurso material de ter como se proteger do sol cáustico ou do frio violento. O manto significava um recurso material, mas também um recurso estético. E tirar este manto, despojar-se da fachada ou do recurso material e dizer que o que eu tenho de melhor sirva para que ele passe, sirva para que ele pise e seja senhor sobre esta realidade. Esta multidão canta, aclama, estendendo ramos e mantos. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Era uma espera messiânica, mas um reino histórico e um reino para aqui. Irmã, irmão, que sentido tem o messianismo de Jesus? Aquele que empolga multidões com mantos e ramos e vozes gritando, aquele que logo que entra na cidade recebe sobre ele o manto da humilhação, das acusações
das ofensas, dos escarros, dos xingatórios, das pancadas, dos chicotes, do desnudamento de si, da coroa de espinhos, da cruz, das feridas. Este manto, estes mantos sobre os quais ele passou, vão dar a ele, vão cobrar dele este manto de ferida, de nudez, de humilhação. Ele é uma ameaça para os senhores dos cavalos brancos, dos cavalos pretos, dos cavalos vermelhos, de músculos suntuosos, cavalos bravos e ágeis da guerra. Ele é uma ameaça para os senhores deste mundo. Irmã, irmão, hoje você está em casa. Eu compartilhava com algumas pessoas hoje cedo e ontem, irmãos daqui da comunidade, e até com Robson, que cortou os últimos ramos para a nossa procissão de ramos há 2 anos atrás, há 3 na verdade, não é? Esse já é o segundo ano sem procissão de ramos. Eu compartilhava que, para mim, esta é uma das celebrações mais, por causa da procissão, da beleza, do sol de abril que chega, da primavera. Essa é uma das celebrações que marca a minha memória desde a infância, com uma das lembranças mais agradecidas da fé. Não podemos, e você está em casa rezando conosco, não podemos ter nossos ramos agitando-os e aclamando Jesus, mas podemos hoje, cada uma e cada um de nós, ser um ramo que se agita aí no sofá da sua casa. Um ramo que se agita, um ramo que se quebra da oliveira ou que se solta da palmeira para agitar no ambiente da sua casa, do seu casamento, da sua família e desses tempos difíceis de isolamento e de distanciamento. Agite-se hoje, seja você um ramo vibrante nos ventos da esperança, dos tempos novos que nós desejamos que cheguem. Seja você um ramo que se agita com o sol da primavera que chega, da primeira lua de abril, a lua cheia que já chegou e inicia mês de abril com ela. Seja você hoje esse ramo. Seja você mesma, seja sua inteligência, sua razão, seja seus sentimentos e seus afetos, sejam os seus desejos e as suas necessidades hoje, mantos que se estendem para Jesus passar. Seja você um manto estendido para que Jesus passe sobre ele. Você, ramo, você, manto, você, Jerusalém que se abre e que recebe Jesus para proclamar não o que vem para o reino de nosso pai Davi, mas que vem para o reino do nosso divino Pai eterno, o reino dos céus, que daqui um pouco nós rezaremos: venha a nós o vosso reino, ó divino Pai eterno, seja feita a vossa vontade, sobre mim, sobre nós, sobre o mundo, na terra e no céu. Irmã, irmão, que significa ramos, mantos, jumento? A gente até pode brincar com São Francisco e sermos nós também um jumentinho que carrega Jesus, apesar de nossa burrice,
mas um jumentinho que carrega Jesus pelo mundo, apesar de nossa estreiteza de visão, de nossa capacidade limitada, de nossa dependência total de que alguém nos ponha uma rédea, nos leve para a água, nos leve para o alimento, nos leve para cá, nos traga para o abrigo. Não digamos que por causa de nossa limitação, nós não temos condições de carregar Jesus. Carreguemos Jesus sobre nossos ombros, sobre nossa razão, sobre nossos afetos, sobre nossos desejos, sobre nossas necessidades. Carreguemos Jesus e façamos com que Ele seja Senhor. Deixar Jesus ser Senhor da nossa vida em situações tão simples como na primeira leitura do profeta Isaías. Isaías 50, versos 4 a 7. Como deixar Jesus hoje entrar em mim, no meu coração, na minha razão, e deixar Jesus ser Senhor em mim e em você? Como proclamar que Jesus entra para reinar e trazer o reino dos céus para aqui, para a minha inteligência, para aqui, para os meus afetos, para aqui, para as minhas necessidades, desejos e vontades? Simples. O Senhor Deus deu-me língua adestrada. Deixar Jesus adestrar nossa língua, do jeito que Ele montou num jumento e amansa-o, para que o jumento o leve, deixar que Jesus monte também sobre a nossa língua e adestre a nossa língua, para que a nossa língua pare de ser uma língua agressiva, ofensiva, preconceituosa, discriminadora, violenta, dominada pelos cavalos brutos e selvagens das ideologias agressivas, das ideologias de direita e de esquerda que nos faz viver como cristã e cristão o tempo inteiro dando coice, violento. Deixe Jesus adestrar sua língua de direita ou sua língua de esquerda, para que você se torne alguém, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Só. O Senhor adestra a língua, o Senhor me desperta cada manhã e me excita o ouvido, excitar, esfregar o ouvido, ativar as células, ativar a musculatura, ativar tudo no ouvido, na orelha, para que ela excitada, o ouvido excitado, preste atenção como um discípulo. Não vale o que está aqui, o que está aqui, o que está aqui. Vale o que Ele diz. O que Ele diz decide as convicções mais profundas, ou as ideologias que eu tenho, os sentimentos, as vontades ou as necessidades que eu tenho. O que Ele diz é palavra de senhorio. Ele abriu-me os ouvidos. Ele me excita o ouvido para prestar atenção. O Dom Washington publicou um vídeo maravilhoso sobre nós padres e a obediência que nós padres precisamos ter nesses tempos de pandemia, observando as normas sanitárias e ajudando os cientistas, os médicos, os profissionais da saúde, os gestores públicos a criarem alternativa de superação para a pandemia. E
duas jornalistas tiveram o papel capcioso de ir nas redes sociais, onde esse vídeo que Dom Washington gravou e publicou, e olhar os comentários. E estas jornalistas descolaram os comentários agressivos das pessoas que falam com o bispo como se estivesse falando com um jumento que nunca foi montado, com um cavalo selvagem. Impressionante. E aí elas terminam dizendo assim: sua bênção, bispo. É uma mansidão muito falsa. É uma domesticação ideológica de alguém que quer que o bispo e a igreja estejam a serviço das ideologias. Escutar a palavra do pastor, do bispo, escutar a palavra do evangelho, escutar Jesus e prestar atenção no ouvido excitado e domesticado, que apesar de todas as convicções ideológicas e teóricas que eu tenho aqui, mas eu escutei um comando diferente e eu vou obedecer o comando diferente. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Pelo contrário, ofereci as costas para me baterem. Eu tirei o manto, pus para Jesus passar e ainda dobro as costas para me baterem. Ofereci a face para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. É assim a vida de discípula e discípulo na igreja hoje. Dizer que Jesus é Senhor, proclamar hosana no mais alto dos céus, bendito que vem em nome do Senhor, é aceitar que o Senhor nos adestre a língua, nos eduque o ouvido e nos torne homens que têm palavra de conforto para quem está abatido, mas homens e mulheres que escutam a palavra do Senhor e obedecem o comando do Senhor. Mas o Senhor, versículo 7, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Conservei o rosto impassível como pedra. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Jesus conservou o rosto impassível como pedra. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Conservei o rosto firme, impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Como é que alguém que grita Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Pode ao mesmo tempo trazer lá no fundo do coração, sei que não sairei humilhado. Irmã, irmão, deixar a palavra de Deus domesticar nossa língua, deixar a palavra de Deus excitar e educar nosso ouvido, para que dentro de nós ocorra um esvaziamento. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 6 a 11. A segunda leitura de hoje. Um dos textos mais eloquentes da espiritualidade, da mística do cristão, do servo, da serva de Deus na igreja. Contempla Jesus e depois olha para si e põe em si os traços de Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, morte de cruz.
não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Tem gente que liga na paróquia, telefona, desses grupos das ideologias de esquerda e de direita, e fala: que hora que é a missa? Tem participação do povo? A secretária ou a equipe de voluntários que ajuda no atendimento diz: não, por causa das normas sanitárias, é missa não presencial, transmitida. Muitos dizem assim: olha, eu sou católico, eu estudo, hein? Eu sou estudioso, eu tenho um domínio, já fiz muito curso, eu tenho um domínio enorme da fé, eu sei dos meus direitos de católico, hein? A igreja tem que abrir, eu tenho direito. Essas pessoas que, achando que lendo nos sites e nos blogs das ideologias de direita e de esquerda, elas se tornam inchadas e infladas de domínio, de compreensão, mais que o bispo, mais que o padre, mais que as lideranças da paróquia, mais do que os cientistas e estudiosos do problema grave da pandemia. Essas pessoas só alcançarão a experiência de uma língua adestrada, de um ouvido excitado de discípulo, o dia que topar esvaziarem-se de si mesmas. Não farão dessa ciência que tem e desse estudo eloquente dos sites e dos blogs, que oferecem um monte de comida mastigada que você só engole o que já pensaram por você, e você só chega à conclusão do que os teóricos desses blogs e desses sites, você só reproduz. O dia que você fizer dessa ciência toda, do domínio que você tem dessas compreensões, e às vezes boa, e às vezes até com razão, mas o dia que você fizer disso, não uma usurpação, mas um esvaziamento de si. Sem esvaziamento de si, assumir condição de escravo, tornar-se igual aos homens, tornar-se igual aos pecadores. Tá bom, não irei à missa, ficarei como os homens, como os pecadores, sem ter missa. É humilhante? É humilhante? Mas humilhar-se a si mesmo é uma forma de tirar o manto para deixar Jesus passar. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo. Só a humilhação. Papa Francisco já repetiu várias vezes nesse magistério dele, que não tem como ser humilde sem humilhação, não tem como exercitar a humildade sem humilhação. É sempre humilhante ser humilde, sempre. É sempre humilhante deixar de reivindicar um direito meu, ainda que esse direito seja sair às ruas hoje, agitando os ramos, proclamando o senhorio de Cristo e receber o seu corpo e sangue na Eucaristia. Um direito. É humilhante esvaziar-se de si mesmo e dizer: hoje eu vou ser encontrado com aspecto humano. Eu vou me fazer igual aos homens e mulheres pecadores, sem procissão, sem missa. Esvaziemo-nos também nessa situação. Por isso Deus o exaltou acima de tudo. Não tem exaltação se não tem humilhação obediente. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente. Tem problema você discordar do bispo, do padre, do papa? Não. O padre pode dizer alguma coisa a você que você discorda. Tem problema você discordar de alguma posição do bispo ou do papa? Não. Mas tem problema você desobedecer? Tem.
desobedeceu, acabou sua identidade cristã. A obediência é condição para quem topa o caminho de ser humilde, de ser humilhado. Não existe a menor possibilidade de você reivindicar seus direitos se você não topar, em última instância, humilhar-se e fazer-se obediente, ainda que discordando de tudo. Obedecer, ainda que discordando de tudo. Obedecer. Assim, esvaziando-se de si mesmo, esvaziando do que tem na cabeça de convicção, de ciência, de estudo, de doutrina ou de ideologia, esvaziando aqui, esvaziando os afetos, esvaziando as vontades e as necessidades, esvaziando-nos, assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre. Esvaziar, humilhar, ser obediente. Aí, ao nome de Jesus, o joelho dobra. Se não esvaziar aqui, aqui e aqui, se não houver esvaziamento e obediência, joelho dobrado é fachada de hipocrisia. Pode ficar dia e noite diante do sacrário adorando, mas se não tiver esvaziamento aqui, e não tiver humilhação e não tiver obediência, pode ficar anos e anos diante da hóstia consagrada, verdadeiramente Jesus presente do altar, sobre o altar, no sacrário ou no ostensório, mas não adianta joelho dobrado, se primeiro não se fez dobrado o orgulho, ou a ciência, ou as convicções, ou as certezas, ou a autoridade, ou a dignidade. Joelho dobrado sem esvaziamento, sem humilhação e sem obediência, é fachada religiosa de hipocrisia. Primeiro, o caminho do esvaziamento, o caminho de fazer-se igual aos homens pecadores, humilhar-se, fazer-se obediente, depois dobra o joelho e por último, abre a boca e a língua proclama: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Minha gente, a proclamação é a última etapa do processo de esvaziamento. A penúltima é o joelho dobrado. E muita gente pensa que tem todos os direitos para gritar com o Papa, com os bispos, com a CNBB, com o padre, com tudo. Tem todos os direitos de gritar e reivindicar questões ideológicas, porque dobra o joelho. Dobrar o joelho é a penúltima, falar é a última, e a lista primeiro é enorme de esvaziar. Primeiro, descobrir toda a grandeza que você tem, tudo de grande que você tem em você, de divino inclusive, de grandeza divina em você. Depois de esvaziar isso tudo, pegar um espinho da cruz de Jesus e furar o balão e pum, esvaziar o balão. Esvaziar-se de si mesmo, esvaziar-se, humilhar-se, fazer-se obediente. Obediente, tem razão, igual obedecer pai e mãe. Discordo de tudo. Quantas vezes a gente, quando é criança, discorda de tudo, e às vezes sente raiva, ódio do pai e da mãe, tem vontade, quando é adolescente, de fugir e nunca mais voltar para casa. Depois a gente fica velho e descobre que o pai e a mãe tinham razão em tudo. E derrama lágrima dizendo: ai, para que eu cultivei tanta raiva?
tanto ódio, tanta fúria. Irmã, irmão, língua adestrada, ouvido excitado, prestar atenção, ouvir como um discípulo, encher-se do conteúdo da fé e depois esvaziar-se de si mesmo, humilhar-se, fazer-se obediente, ainda que sentindo que tem razão em tudo, mas fazer-se obediente. Depois, dobrar o joelho. Por último, proclamar o senhorio de Jesus. Antigamente, tinha um cântico bonito. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor, do meu trabalho Ele é o Senhor, da minha igreja Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Assim, permita agora que os espinhos da coroa de Jesus sirvam para furar o balão que torna você cheio de convicções, de ideias rígidas, sejam até de doutrinas sãs ou de ideologias. Permita que esse balão estoure, esvazie-se de si mesma, de si mesmo. Se faça igual aos homens, igual às mulheres, esvazie-se de si mesma, seja confundida você no meio de dois ladrões pregado na cruz, Jesus lá no meio de dois ladrões pregado na cruz, se fez igual aos homens, se fez igual criminoso, pecador, se fez igual um de nós. Faça você também igual a todo homem, toda mulher, completamente humilhado no pecado, na fraqueza, na debilidade de sua vida, e peça a Jesus para que hoje Jerusalém seja seu coração e Ele entre em Jerusalém hoje, o seu coração, a sua inteligência, as suas vontades, os seus desejos, as suas necessidades hoje, sejam a Jerusalém onde Jesus entra. Ele entra para adestrar sua língua, para excitar seu ouvido, e dar a você a graça de ser discípula e discípulo que ouve, que esvazia de si, que alcança uma ciência divina e esvazia de si mesma, de si mesmo, se humilha, se faz obediente no amor, no serviço, no respeito, na doação da sua vida pelo bem do mundo, pela transformação do mundo, pela edificação do reino dos céus no mundo. Ajoelhe-se aí na sua casa e fale para Jesus ser o Senhor da sua vida, entrar para reinar e ser Senhor da sua vida, e não para ser um servinho seu,
que tudo o que você pede Ele faz e corre atrás para providenciar. Fale com Ele, reze a Ele do seu modo, invoque dEle a graça de ser o Senhor. E a sua língua vai devagar começar a proclamar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, não para a minha glória, não para a glória humana e vazia do padre, do homem, da mulher, mas para a glória de Deus Pai. Jesus é o Senhor na minha vida, na vida do mundo, na vida da igreja. Vá proclamando o senhorio dEle. Sua língua vá dobrando, com o seu joelho dobrado, sua língua vá dobrando e proclamando o senhorio dEle, em oração. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Novamente, Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Da minha casa Ele é o Senhor. Do meu trabalho Ele é o Senhor. Da nossa igreja Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Esvaziar-se de si mesmo é obedecer mesmo quando é a gente que tem razão.